Milionário reencontra seu primeiro amor na rua, chorando com um bebê no colo. E o que acontece depois muda tudo. Imagine uma chuva fina caindo sobre as calçadas movimentadas de uma cidade que outrora foi o palco de sonhos adolescentes e corações partidos. Marcelo, agora um homem de 38 anos, com ternos impecáveis e um império de tecnologia que o tornara um dos milionários mais influentes do país, dirigia seu carro luxuoso pelas ruas familiares de sua juventude. Ele havia voltado àquela pequena cidade do interior após anos de ausência, impulsionado por uma nostalgia que o atormentava nas noites insones em sua mansão vazia. O ar cheirava a terra molhada e memórias antigas, e enquanto parava em um semáforo, seus olhos capturaram uma cena que o congelou. Uma mulher, encolhida contra a parede de uma loja abandonada, chorava copiosamente com um bebê de colo nos braços, tentando protegê-lo da garoa com um casaco puído. Seu coração acelerou, como se o tempo tivesse rebobinado 2 décadas. Aquela mulher era Fabiola, seu primeiro e único amor verdadeiro, a garota que havia transformado sua vida de miséria em esperança. Mas o que ela fazia ali, sozinha e desesperada? Marcelo sentiu um aperto no peito, uma mistura de alegria e dor que o fez saltar do carro sem pensar, correndo até ela sob a chuva, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. Fabiola! Meu Deus, é você? Murmurou ele, a voz tremendo como a de um menino perdido. Enquanto se aproximava, Marcelo revivia flashes do passado em sua mente, como cenas de um filme antigo que ele assistia repetidamente em segredo. Aos 15 anos, ele era apenas um garoto das ruas, catando latinhas e restos de frutas nas feiras da cidade para ajudar sua mãe viúva a sobreviver. Eles moravam em uma casinha improvisada na periferia, onde o teto vazava e as refeições eram escassas. Marcelo se sentia invisível, insignificante. Especialmente quando via garotas como Fabiola, linda, com cabelos cacheados que dançavam ao vento, olhos castanhos cheios de vida e um sorriso que iluminava até os dias mais cinzentos. Eles se conheceram por acaso na feira central, onde ela ajudava os pais em uma barraca de frutas frescas. Marcelo, com sua sacola de recicláveis, tropeçou em uma caixa e derrubou algumas laranjas. Em vez de rir ou ignorá-lo, Fabiola se abaixou para ajudar, dizendo com uma voz suave: "Ei, cuidado aí. Essas laranjas são teimosas, mas você parece mais forte que elas." Foi o primeiro momento em que alguém o via além da pobreza, e Marcelo, corando até as orelhas, murmurou um obrigado tímido. Dali em diante, ele passava pela feira só para trocar em olhares e piadas leves, como quando ela o chamava de o caçador de tesouros, por causa das latinhas. E ele ria, sentindo-se importante pela primeira vez. Mas o destino os uniu de verdade, quando a mãe de Marcelo, uma mulher batalhadora que limpava casas para sustentar o filho, conseguiu matriculá-lo na escola pública local. Por uma coincidência que ele atribuía ao céu, ele acabou na mesma sala que Fabiola. Lá, as diferenças sociais gritavam. Marcelo usava uniformes remendados, sapatos furados e um caderno improvisado com folhas recicladas, enquanto Fabiola chegava com livros novos, lápis coloridos e lanches que dividia com as amigas. Seus pais tinham um comércio próspero na cidade, uma lojinha de variedades que vendia de tudo, de doces a brinquedos, e ela vivia em uma casa confortável, com quarto próprio e sonhos de se tornar artista. Marcelo, no entanto, era alvo constante de bullying. Os garotos mais ricos o chamavam de mendigo da feira, zombando das vezes que o viam catando restos ao anoitecer. "Olha o catador de lixo na sala. Vai pedir esmola para comprar lápis?" gritavam eles, rindo enquanto jogavam bolinhas de papel nele. Marcelo engolia as lágrimas, focando nos estudos para provar seu valor. Mas o peso da humilhação o consumia por dentro. Um dia, durante o recreio, as coisas escalaram. Um grupo de valentões cercou Marcelo no pátio.
empurrando-o contra a parede e derrubando sua merenda improvisada, um pedaço de pão seco que sua mãe havia guardado. Vai, mendigo, come do chão como sempre, debochavam. Marcelo, com os punhos cerrados, mas sem coragem para revidar, sentia as lágrimas queimando os olhos. Foi então que Fabíola apareceu como um anjo vingador. Ela marchou até o grupo, os olhos flamejantes, e gritou: Parem com isso agora! Vocês são uns covardes! Ele é mais homem que todos vocês juntos, porque trabalha duro em vez de ficar zoando os outros. Se tocarem nele de novo, eu conto para todo mundo como vocês são patéticos. Os garotos, surpresos com a ferocidade dela, recuaram murmurando desculpas. Fabíola ajudou Marcelo a se levantar, limpando a poeira de sua camisa com gentileza. Não liga para eles, Marcelo. Você é incrível do jeito que é. Vamos sentar juntos no almoço? Disse ela, com um sorriso que dissipou as nuvens em seu coração. A partir daquele momento, uma amizade profunda nasceu. Eles passavam horas conversando sobre sonhos. Ela queria pintar quadros que mudassem o mundo. Ele sonhava em inventar algo que acabasse com a pobreza. Havia risadas leves, como quando Marcelo imitava os valentões de forma exagerada, fazendo Fabíola gargalhar até a barriga doer, e momentos de cumplicidade, onde trocavam olhares que diziam mais que palavras. Porém, a vida, cruel como só ela sabe ser, interveio. Aos 17 anos, a família de Marcelo enfrentou o pior: um despejo brutal após sua mãe adoecer e não conseguir pagar o aluguel da casinha. Sem opções, eles tiveram que mudar para uma cidade distante, onde parentes distantes prometeram abrigo. Na véspera da partida, Marcelo reuniu toda a coragem que tinha e foi até a casa de Fabíola. Sob a luz fraca de um poste, ele confessou: Fabíola, eu te amo desde o dia que você me ajudou na feira, mas eu sou pobre demais, insignificante demais para você. Um dia eu volto, como um homem digno do seu amor. As lágrimas rolavam pelo rosto dele, e Fabíola, com os olhos marejados, o abraçou forte. Marcelo, para mim você já é o homem mais digno do mundo. Eu também te amo e vou esperar por você. Eles choraram juntos naquela noite, um adeus que ecoava promessas eternas. Marcelo partiu com o coração partido, mas determinado a mudar seu destino. Anos se passaram como páginas viradas em um livro de superação. Marcelo, impulsionado por aquela promessa, trabalhou incansavelmente. Começou como entregador, estudou à noite, inventou um app revolucionário para reciclagem, sustentável, que explodiu no mercado, transformando-o em milionário. Ele nunca se casou, sussurrando em preces solitárias que sua esposa seria Fabíola, e só ela. Voltara à cidade para um evento de caridade, sem imaginar que o destino o colocaria frente a frente com ela novamente. Agora, ali na rua, sob a chuva, ele a via chorando com um bebê nos braços. Um menininho de cerca de 8 meses, com olhos curiosos e bochechas rosadas, envolto em um cobertor fino. Fabíola, o que aconteceu? Me deixa-te ajudar, disse Marcelo, tirando o casaco para cobri-los. Ela ergueu o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar, e o reconheceu instantaneamente. Marcelo, é você mesmo? Meu Deus, depois de tanto tempo, sussurrou ela, a voz entrecortada por soluços. O bebê, sentindo a tensão, começou a choramingar, e Fabíola o embalou com ternura, mas seu corpo tremia de exaustão e desespero. Enquanto Marcelo a levava para seu carro, protegendo-os da chuva, Fabíola começou a desabafar em fragmentos, como se as palavras doessem ao saírem. Seus pais haviam morrido tragicamente em um acidente de avião há 2 anos, voltando de uma viagem de negócios, uma perda que a devastara, deixando-a sozinha para gerir o comércio familiar, que já estava à beira da falência. Ela se casara com um homem charmoso, mas que se revelou um monstro, maltratava-a emocionalmente, traía com outras mulheres abertamente, e quando ela engravidou, abandonou-os sem remorso, levando o pouco dinheiro que restava. Agora, com o bebê,
que ela chamava de Lucas. Fabiola lutava para sobreviver, vendendo artesanatos na rua e dormindo em abrigos quando as noites ficavam frias. Eu não sei mais o que fazer, Marcelo. Lucas precisa de mim, mas eu mal consigo alimentá-lo, confessou ela, as lágrimas misturando-se à chuva no vidro do carro. Marcelo, com o coração apertado, sentiu uma onda de raiva pelo ex-marido e uma ternura infinita por ela. Você não está mais sozinha. Eu voltei, como prometi. Vamos cuidar disso juntos, disse. Ele pegando a mão dela com gentileza, mas enquanto dirigia para um lugar seguro, uma faísca de algo mais surgiu. Um olhar trocado no espelho retrovisor, onde o antigo amor reluzia, misturado a um humor inesperado quando Lucas agarrou o dedo de Marcelo e riu, como se soubesse que ali começava uma nova história. E assim, o reencontro acendia esperanças, mas o que viria a seguir testaria limites de amor, perdão e superação, com segredos do passado prestes a emergir. Marcelo dirigiu com cuidado pelas ruas escorregadias, o som ritmado dos limpadores de para-brisa ecoando como um coração acelerado. Fabiola, ao seu lado, embalava Lucas em silêncio, o bebê agora quieto, sugando o dedinho como se o mundo fosse um lugar seguro novamente. O carro, um sedã elétrico de última geração com bancos aquecidos e um aroma sutil de couro novo, contrastava brutalmente com a vida que ela levava. Uma vida de abrigos lotados e refeições improvisadas em bancos de praça. Para onde estamos indo? Perguntou. Ela baixinho, limpando o rosto com a manga do casaco, ainda incrédula com o reencontro. Marcelo sorriu de lado, um sorriso que misturava alívio e uma pitada de nervosismo, como se fosse um adolescente novamente. Para um hotel que eu conheço aqui perto. É discreto, confortável. Você e o pequeno precisam de um banho quente, comida decente e uma cama de verdade. Sem perguntas, por favor. É o mínimo que posso fazer depois de todos esses anos. Fabiola hesitou. Orgulho e gratidão brigando em seu peito, mas o cansaço venceu. Obrigada, Marcelo. Eu não esperava isso, nem você. Chegando ao hotel, um prédio charmoso com fachada de tijolos antigos, mas interiores modernos que ele havia ajudado a reformar anos atrás, como parte de um projeto de revitalização urbana, Marcelo reservou a suíte mais ampla, ignorando os olhares curiosos do recepcionista. Enquanto subiam no elevador, Lucas acordou e começou a balbuciar, estendendo as mãozinhas para o reflexo no espelho. Fabiola riu pela primeira vez naquela noite, um som leve e genuíno que aqueceu o ar ao redor. Ele adora espelhos, acha que é outro bebê brincando com ele. Marcelo, vendo uma oportunidade para quebrar o gelo, se abaixou ao nível do bebê e fez uma careta exagerada no reflexo, cruzando os olhos e inflando as bochechas. Lucas explodiu em gargalhadas, batendo palminhas, e Fabiola não conseguiu segurar o riso. Você ainda faz aquelas caras bobas? Lembra quando você imitava o professor de matemática na escola? Todo mundo morria de rir, menos ele. Marcelo piscou, fingindo inocência. Ei, eu era o rei das imitações, mas olha só pra você, Fabiola. Ainda com esse riso que ilumina tudo. Senti falta disso mais do que admito. O ar no elevador ficou carregado de uma eletricidade sutil. Um flerte tímido que dançava entre o passado e o presente, fazendo o coração dela bater mais forte. Na suíte, com vistas para as luzes da cidade piscando como estrelas caídas, Marcelo pediu room service, sopa quente, sanduíches, frescos, frutas e uma mamadeira para Lucas. Enquanto esperavam, ele a convenceu a tomar um banho primeiro, insistindo que cuidaria do bebê. Vai, eu me viro. Lembra que eu ajudava minha mãe com os priminhos? Sou profissional nisso. Fabiola, relutante mas exausta, cedeu, desaparecendo no banheiro vaporoso. Sozinho com Lucas, Marcelo o sentou no colo, balançando-o gentilmente enquanto cantava uma canção de ninar improvisada, misturando palavras bobas sobre bebezinhos valentes que conquistam o mundo.
O bebê o olhava fixamente, como se o reconhecesse de outra vida, e por um momento Marcelo sentiu uma pontada de emoção profunda, uma visão de família que ele nunca tivera, mas sempre sonhara. Quando Fabiola voltou, com cabelos úmidos e um roupão fofo, ela parou na porta, os olhos marejados ao ver a cena. Você é bom nisso, Marcelo. Lucas não fica assim com qualquer um. Ele ergueu o olhar e por um segundo seus olhos se prenderam, um olhar que dizia, e se, sem palavras, cheio de um romantismo quieto que acelerava pulsações. Sentados à mesa, com a comida chegando fumegante, eles começaram a conversar de verdade, desenterrando memórias como tesouros enterrados. Fabiola contou sobre os anos após a partida dele, como terminara o ensino médio com honras, ajudando os pais na lojinha, sonhando em abrir uma galeria de arte. Eu pintava à noite, sabe? Quadros de paisagens da nossa cidade, com cores vibrantes para esquecer os dias cinzentos. Mas então veio o casamento precipitado. Com Eduardo, o ex-marido, um vendedor carismático que prometia o mundo, mas entregava só dor. Ele era charmoso no começo, me fazia rir com piadas tolas sobre clientes malucos, mas depois ele bebia, gritava, sumia por dias com outras mulheres. Quando descobri a gravidez, ele disse que era um erro e foi embora, levando o dinheiro da lojinha. Meus pais já tinham ido embora no acidente. Um voo comercial que caiu por falha mecânica, levando sonhos e risadas com eles. Fiquei sozinha, vendendo minhas pinturas na rua para comprar fraldas. As lágrimas voltaram, mas dessa vez misturadas a raiva e resiliência. Marcelo ouvia, o punho cerrado sob a mesa, imaginando confrontos que nunca aconteceriam. Você é mais forte do que imagina, Fabiola. Suportar tudo isso e ainda sorrir pro Lucas como se o mundo fosse bonito. Isso é superação pura. Para aliviar o peso, Marcelo compartilhou sua própria jornada, com toques de humor para não soar arrogante. Depois que fomos embora, morei em uma pensão lotada, entregando pizzas de dia e codificando apps à noite em um computador emprestado. Meu primeiro app, um que organizava rotas de reciclagem, inspirado nas minhas andanças na feira. Vendi por uma mixaria, mas usei para estudar. Hoje minha empresa ajuda cidades inteiras a reciclarem melhor. E eu sou, bem, rico. Mas sabe o engraçado? Ainda como restos de fruta às vezes, só para lembrar de onde vim. Fabiola riu, imaginando-o de terno catando laranjas. Você, o milionário catador, isso daria um vídeo viral. Eles trocaram piadas leves sobre o passado, como quando ele confessou que uma vez roubou uma maçã da barraca dela só para ter desculpa de voltar e pedir perdão. E ela fingiu surpresa. Então era você o ladrãozinho charmoso? Eu sempre soube. O riso os unia, mas por baixo um flerte crescia. Toques acidentais nas mãos ao passar o prato, olhares que se demoravam, um você está linda assim natural, que ele soltou sem pensar, fazendo-a corar. Enquanto Lucas dormia no berço, improvisado com almofadas, Fabiola se abriu mais, revelando um dilema moral que a corroía. Eduardo havia voltado recentemente, não para a reconciliação, mas exigindo dinheiro de uma herança mínima dos pais dela, ameaçando levar Lucas se ela não pagasse. Ele não quer o filho, só o controle. Eu lutei tanto para proteger o Lucas, mas e se eu não conseguir? Marcelo sentiu uma fúria protetora, mas em vez de promessas vazias, ofereceu: deixa eu ajudar com advogados. Eu tenho os melhores. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Ela tocou sua mão, um gesto cheio de gratidão e algo mais profundo, um romantismo renascendo como uma chama velha. Por que, Marcelo? Depois de tanto tempo, ele sorriu suavemente. Porque eu nunca parei de te amar. E Deus sabe que eu esperei por esse momento. O ar ficou denso, um beijo quase acontecendo, mas interrompido pelo choro súbito de Lucas. Um momento engraçado de timing perfeito que os fez rir nervosamente. Naquela noite, enquanto Fabiola dormia, exausta no quarto ao lado,
Marcelo ficou acordado, planejando o próximo passo. Ele queria mais que ajudar, queria reconquistá-la, mas segredos de seu próprio passado, como uma decisão que tomara anos atrás para proteger um sonho compartilhado, começavam a assombrá-lo. O que viria pela manhã traria não só esperança, mas uma reviravolta que testaria se o amor poderia superar traições antigas e novas batalhas. A manhã seguinte amanheceu com um sol tímido filtrando pelas cortinas da suíte, pintando o quarto em tons dourados que pareciam prometer um recomeço. Fabiola acordou primeiro, sentindo o peso leve de Lucas ao seu lado, na cama king size, seu rostinho sereno, contrastando com as noites agitadas que eles vinham tendo em abrigos frios. Ela se espreguiçou, inalando o cheiro de lençóis limpos, um luxo que esquecera como era reconfortante, e ouviu sons vindos da sala adjacente. O borbulhar de uma cafeteira e uma voz baixa, masculina, falando ao telefone. Marcelo estava lá, já vestido em uma camisa casual que o fazia parecer mais acessível que o milionário de terno da noite anterior, coordenando algo com sua assistente. Sim, mande os advogados prepararem os papéis e reserve o jatinho para amanhã se necessário. Não, não é negócio, é pessoal. Ele desligou ao vê-la na porta, um sorriso iluminando seu rosto como se ela fosse o sol que ele esperava. Bom dia, dorminhoca. Café fresco e ovos mexidos vindo aí. Lucas ainda ronca como um ursinho? Fabiola riu, cobrindo a boca para não acordar o bebê. Ele ronca mais que você imitava o diretor da escola, lembra? Aquela voz grave e engraçada que fazia todo mundo cair na gargalhada durante as assembleias. Marcelo fingiu ofensa, colocando a mão no peito. Ei, minhas imitações eram arte, mas sério, você parece descansada, pronta para um dia diferente? Enquanto tomavam café da manhã na varanda, com vista para um parque verdejante onde crianças brincavam, Marcelo propôs um plano que misturava praticidade e um toque de aventura. Hoje, vamos resolver algumas coisas. Primeiro, roupas novas para você e pro Lucas. Nada extravagante, só o essencial. Depois, almoço em um lugar que eu amava na nossa juventude, para relembrar sem chorar. E à tarde, encontro com meu advogado para lidar com o Eduardo. O que acha? Fabiola hesitou, mordendo o lábio inferior, um hábito que Marcelo lembrava dos tempos de escola, quando ela ponderava respostas em provas. Marcelo, eu não quero ser um peso, você já fez tanto. Ele pegou sua mão sobre a mesa, um toque elétrico que enviou arrepios por sua espinha, cheio de um romantismo sutil. Peso? Você é o que me faltava para me sentir completo. Deixa eu te mostrar que o amor de verdade não conta custos. Os olhos dele se encontraram, e por um instante o mundo parou. Um flerte silencioso, onde ele traçou círculos leves no dorso da mão dela, fazendo-a corar como uma adolescente. Você sempre soube me convencer com esses olhos castanhos misteriosos, murmurou ela, puxando a mão, devagar, mas com um sorriso cúmplice que prometia mais. Eles saíram para as compras em uma boutique discreta no centro da cidade, onde Marcelo insistiu em pagar, mas Fabiola escolheu itens simples, vestidos floridos que realçavam sua figura esguia, bodes coloridos para Lucas e um par de sapatos confortáveis. No provador, ela experimentava um vestido azul claro, girando para se ver no espelho, quando Marcelo, esperando do lado de fora com o bebê no colo, comentou alto o suficiente para ela. Ouvir, se você sair daí parecendo uma deusa, eu vou ter que fingir que sou só o motorista para não te paquerar abertamente. Fabiola saiu rindo, o vestido caindo perfeitamente, e deu uma volta exagerada. E se eu te disser que você já está paquerando? Olha o Lucas te aprovando. Ele tá babando no seu ombro. De fato, o bebê havia deixado uma marquinha úmida na camisa dele, e Marcelo fingiu horror. Traição do meu novo melhor amigo. Mas vale a pena por ver você assim radiante. O momento foi leve, engraçado, mas carregado de química. Toques casuais ao ajustar uma alça, olhares que se demoravam,
Você fica linda em qualquer coisa, que ele sussurrou perto demais, fazendo o coração dela disparar. O almoço os levou a um restaurante familiar à beira do rio, o mesmo onde anos atrás eles haviam compartilhado um sorvete roubado após uma feira. Agora, com mesas ao ar livre e o som de água correndo, eles pediram pratos simples: peixe grelhado, salada fresca e suco de frutas. Fabiola contou histórias novas sobre sua vida pós-escola, como o tempo em que tentou vender suas pinturas em uma feira de artesanato e acabou trocando um quadro por um bolo caseiro porque a cliente estava com fome. Foi hilário, eu pintando montanhas majestosas e terminando com um bolo de cenoura no estômago. Marcelo riu até as lágrimas, compartilhando sua própria anedota. Eu, no começo da empresa, apresentei meu app para investidores vestindo uma camisa emprestada que era 2 tamanhos maior. Parecia um espantalho high-tech, mas conquistei eles com persistência e um pouco de sorte. Entre risadas veio a emoção. Ela falou da solidão após a morte dos pais, como o acidente de avião os tirara em um piscar de olhos, deixando-a com dívidas e um vazio que Lucas preencheu parcialmente. Eu superei dia a dia, pintando retratos deles para manter a memória viva. Mas ver você agora é como se o destino estivesse me dando uma segunda chance. Marcelo, tocado, confessou um pedaço de seu coração. Eu nunca namorei sério, Fabiola. Sempre pensei em você, orando para que, se eu me tornasse digno, o universo nos unisse de novo. A tarde trouxe o encontro com o advogado em um escritório moderno na periferia da cidade. Sentados em uma sala de conferências com janelas amplas, o profissional, um homem de meia idade chamado Dr. Ramos, com óculos grossos e uma pasta cheia de documentos, ouviu o relato de Fabiola sobre Eduardo. As traições, os maus tratos verbais que a faziam se sentir pequena, o abandono pós-gravidez e as ameaças recentes por dinheiro. Ele liga de números bloqueados, dizendo que vai pedir custódia só para me machucar. Mas ele nunca trocou uma fralda sequer, disse ela, a voz tremendo de raiva contida. Marcelo, ao seu lado, segurava sua mão por baixo da mesa, um gesto reconfortante que a ancorava. O advogado assentiu, rabiscando notas. Com depoimentos e provas, podemos obter uma ordem de restrição e garantir a custódia plena. Como Marcelo mencionou, eu cuido de tudo, sem custos. Fabiola sentiu um alívio profundo, lágrimas de gratidão escorrendo e abraçou Marcelo impulsivamente. Você é meu anjo da guarda, sussurrou ela em seu ouvido, o corpo próximo o suficiente para sentir o calor dele, um momento romântico que o fez desejar congelar o tempo. Mas enquanto saíam do escritório, uma reviravolta sutil começou a se desenhar. Marcelo recebeu uma mensagem em seu telefone. Uma notificação de sua empresa sobre um antigo investimento ligado à família de Fabiola. Anos atrás, quando soube da falência iminente da lojinha dos pais dela, através de contatos, ele havia anonimamente injetado capital para salvá-la. Mas o acidente mudara tudo. Ele nunca contara, temendo que parecesse manipulação. Agora, com Eduardo à espreita, Marcelo se perguntava se revelar isso ajudaria ou complicaria. No carro de volta ao hotel, Fabiola, sentindo a atenção dele, perguntou: "Tudo bem? Você parece distante." Ele sorriu, disfarçando. "Só pensando no futuro. Nosso futuro. Talvez." Ela corou, inclinando-se para um beijo na bochecha, um gesto paquerador que o deixou sem fôlego. "Então vamos construir isso juntos. Um dia de cada vez." Aquele dia de esperança fortalecia laços, mas sombras do passado e dilemas morais pairavam, prontos para emergir em uma tempestade que testaria se a superação poderia unir corações partidos para sempre. O entardecer pintava o céu da cidade em tons de laranja e rosa, como uma das pinturas que Fabiola tanto amava criar em suas noites de inspiração perdida.
De volta ao hotel após o encontro com o advogado, Marcelo sugeriu uma caminhada pelo parque próximo, um lugar que ele lembrava de visitas secretas na adolescência, quando sonhava em conquistar o mundo para impressioná-la. Vamos! O ar fresco vai fazer bem pro Lucas, e quem sabe a gente não encontra um daqueles sorvetes artesanais que você adorava na feira. Propôs ele, com um brilho nos olhos que misturava nostalgia e um flerte descarado. Fabiola, agora vestida com o novo vestido azul que realçava suas curvas suaves, concordou com um sorriso tímido. Só se você prometer não imitar o vendedor de sorvete de novo. Lembra daquela vez que você fingiu ser italiano e quase nos expulsaram da barraca? Marcelo riu alto, pegando o carrinho de bebê que havia comprado naquela manhã. Um modelo leve e moderno, com rodas que deslizavam como seda. Prometo nada. Mas ei, se eu te fizer rir, vale um beijo na bochecha? Ela corou, dando um tapa leve em seu braço. Um gesto paquerador que os transportava de volta aos dias de escola, cheios de inocência e química latente. No parque, com caminhos arborizados e bancos de madeira envelhecida, eles passeavam devagar, Lucas tagarelando animado com as folhas dançando ao vento. Fabiola empurrava o carrinho, mas Marcelo insistia em ajudar, suas mãos se tocando acidentalmente a cada curva, enviando faíscas de eletricidade que faziam seu estômago revirar. Você mudou tanto, Marcelo, de garoto tímido para homem confiante, mas ainda tem aquele olhar doce, como se o mundo fosse um desafio a ser vencido com bondade. Ele parou sob uma árvore frondosa, virando-se para ela com intensidade. E você, Fabiola, ainda a garota valente que defendia os fracos, mas agora com uma força de mãe que me deixa sem palavras. Sabe, eu sonhei com momentos assim, nós dois, caminhando, rindo. Suas palavras pairavam no ar, carregadas de romantismo, e ele se aproximou, roçando os dedos no braço dela, um gesto que a fez prender a respiração. E se eu te disser que ainda sinto borboletas quando você sorri? Murmurou ele, os lábios próximos o suficiente para um beijo que não veio, mas que prometia mundos inteiros. Fabiola desviou o olhar, rindo nervosamente para disfarçar o coração acelerado. Você sempre foi bom com palavras, mas cuidado, ou eu vou acreditar e te beijar de verdade, e aí o Lucas vai ficar com ciúmes. Para aliviar a tensão romântica, um momento engraçado surgiu quando eles pararam em uma barraca de sorvetes improvisada no parque. Marcelo, fiel à sua promessa quebrada, pediu 2 cones com sotaque italiano falso e exagerado. Bella signorina, un gelato per la mia musa e il piccolo principe. O vendedor, um senhor idoso com bigode grisalho, ergueu uma sobrancelha confuso, mas riu quando Marcelo tropeçou nas palavras, derrubando um pouco de sorvete no próprio sapato. Olha só, o milionário desastrado. Agora você vai ter que dançar para limpar isso. Zombou Fabiola, lambendo seu sorvete de morango enquanto Lucas batia palmas, achando graça na bagunça. Marcelo, fingindo drama, começou a dançar uma valsa tosca ao redor do carrinho, girando Fabiola com ele em um abraço improvisado. Veja, senhora, eu danço pelos seus risos. Eles gargalhavam juntos, o sorvete derretendo em suas mãos, um instante de leveza que contrastava com as dores recentes, mas que construía uma ponte de alegria sobre o abismo do passado. Sentados em um banco à beira de um lago pequeno, onde patos nadavam, preguiçosamente, a conversa deepened para territórios mais emocionais. Fabiola abriu o coração sobre os dias sombrios após o abandono de Eduardo, revelando fatos novos que a corroíam por dentro, como descobrir as traições através de mensagens em um celular esquecido, fotos de noites em bares com mulheres desconhecidas, enquanto ela lutava com enjoos matinais sozinha. Eu me sentia invisível, Marcelo, como se meu amor não bastasse, e depois do nascimento do Lucas, em um hospital lotado, sem ninguém ao lado, eu chorei tanto, questionando se merecia aquilo.
As lágrimas voltaram quentes e silenciosas, e Marcelo a puxou para um abraço protetor, seu cheiro de colônia misturando-se ao ar fresco. Você merece o mundo, Fabiola. Superação não é só sobreviver, é renascer mais forte. Olha para o Lucas, ele é a prova viva da sua coragem. Ele beijou o topo da cabeça dela, um gesto terno e romântico que a fez se aninhar em seu peito, sentindo o batimento constante do coração dele como uma âncora em meio à tempestade. Mas enquanto o sol se punha, sombras do passado de Marcelo começaram a se agitar. Ele decidiu revelar parte de seu segredo, testando as águas de um dilema moral que o assombrava. Fabiola, anos atrás, quando eu comecei a subir na vida, soube da lojinha dos seus pais enfrentando problemas. Eu injetei dinheiro anonimamente para ajudar, através de um fundo de investimentos. Não queria que parecesse caridade, só queria que você tivesse estabilidade. Ela se afastou, ligeiramente, os olhos arregalados em surpresa, misturada a gratidão e confusão. Você fez isso? Por que não me disse? Marcelo suspirou, olhando para o lago. Medo de parecer manipulador. Eu queria ser digno, não comprar seu afeto. Mas agora, com o Eduardo ameaçando, acho que é hora de usar isso. Talvez prove que a herança que ele quer nunca existiu de verdade. Ou que eu posso proteger você melhor. Fabiola processava as palavras, uma lágrima de emoção escorrendo. Isso muda tudo. Você sempre cuidou de mim, mesmo de longe. Mas e se isso complicar as coisas? Eduardo é vingativo. Ele poderia usar isso contra nós. A noite caiu, e eles voltaram ao hotel com Lucas dormindo no carrinho, exausto das aventuras. No elevador, o ar estava carregado de tensão romântica novamente. Marcelo a prensou gentilmente contra a parede, sussurrando. Hoje foi perfeito. Posso te dar um beijo de boa noite? Fabiola, com o coração em disparada, assentiu, e seus lábios se encontraram em um beijo suave, cheio de anos de saudade e promessas renovadas. Foi um momento de puro romantismo, fogo e ternura entrelaçados que os deixou ofegantes quando as portas se abriram. Mas enquanto se separavam para os quartos, Marcelo recebeu uma ligação inesperada. Era de um detetive particular que ele contratara discretamente para investigar Eduardo. Senhor, encontramos algo. O ex-marido dela não é quem diz ser. Ele tem um passado criminoso, fraudes e até um filho em outra cidade. Mas há mais. Ele sabe que você voltou. O plot twist se aproximava, uma reviravolta que ameaçava não só a custódia de Lucas, mas o renascer do amor deles, forçando Marcelo a confrontar se revelar tudo salvaria ou destruiria o que acabara de reconquistar. A noite prometia sonhos doces, mas o amanhecer traria batalhas que testariam os limites da superação e do coração. A aurora do novo dia invadiu a suíte do hotel com raios suaves, iluminando o rosto de Fabiola enquanto ela observava Lucas brincar com um brinquedo simples que Marcelo havia comprado na véspera, um mobile de estrelas coloridas que girava ao toque de dedinhos curiosos. O bebê ria alto, um som puro que contrastava com a tensão que pairava no ar desde a ligação misteriosa da noite anterior. Marcelo, já de pé na cozinha compacta da suíte, preparava um café da manhã improvisado. Panquecas fofas com frutas frescas e xarope, um gesto que o fazia se sentir útil em meio ao caos interno. Bom dia, minha artista favorita. Dormiu bem depois do nosso momento no elevador? Perguntou ele com um sorriso malicioso, piscando enquanto colocava o prato na mesa. Fabiola, ainda de pijama emprestado do hotel, corou intensamente, aproximando-se para roubar uma mordida da panqueca dele. Dormi sim, sonhando com beijos que param elevadores. Mas você parecia preocupado quando fomos dormir. Algum problema na empresa? Marcelo hesitou, o garfo parado no ar, mas decidiu por uma meia-verdade. Só negócios chatos. Nada que um dia com você não resolva. Ele se inclinou,
sobre a mesa, capturando os lábios dela em um beijo rápido e doce, cheio de xarope e promessas, um flerte matinal que a fez rir contra sua boca. Cuidado, ou o Lucas vai aprender a paquerar antes de andar. Após o café, Marcelo sugeriu uma saída diferente. Uma visita a um ateliê de arte local que ele havia descoberto online, sabendo do amor dela pela pintura. Vamos? Você pode pegar uns pincéis novos e eu finjo que entendo de cores enquanto te admiro criando. Fabiola, animada pela primeira vez, em meses, concordou, vestindo um conjunto leve que a fazia se sentir renovada. No ateliê, um espaço amplo com paredes salpicadas de tintas e cheiro de criatividade no ar, ela se perdeu entre telas em branco e paletas vibrantes, enquanto Marcelo segurava Lucas contando historietas bobas para o bebê. Olha, filhote, sua mãe é uma maga das cores. Um dia ela vai pintar o mundo todo de felicidade. Fabiola, ouvindo, virou-se com um pincel na mão e salpicou tinta azul no nariz dele de brincadeira. E você é o palhaço do circo. Agora fique quieto ou viro você em obra de arte abstrata. Marcelo fingiu indignação, limpando o nariz com exagero e dançando uma dancinha ridícula ao redor dela, fazendo Lucas gargalhar e os outros artistas no ateliê sorrirem. O momento era leve, engraçado, uma bolha de normalidade em meio à tempestade, mas por baixo o flerte fervilhava, toques casuais nas costas enquanto ele a ajudava a misturar cores, sussurros como "você fica irresistível" com tinta no rosto, que a deixavam sem fôlego. Enquanto Fabiola pintava um esboço rápido de uma família sob o sol, inspirado neles três, Marcelo recebeu outra mensagem do detetive. Eduardo está na cidade. Marcou encontro com um advogado local. Suspeita. Planeja chantagem usando segredos do passado dela. O coração de Marcelo apertou. Ele precisava agir, mas como contar sem assustá-la? Decidiu por transparência parcial, sentando-se ao lado dela no banco do ateliê. Fabiola, contratei um detetive para investigar o Eduardo. Ele tem um histórico sujo, fraudes financeiras, um filho abandonado em outra cidade que ele ignora. E agora, parece que ele sabe que eu estou aqui, ajudando você. Ela parou o pincel, o rosto empalidecendo, uma onda de medo misturada à raiva invadindo seus olhos. Um filho? Meu Deus, ele mentiu sobre tudo. Eu me casei achando que era um homem bom, mas ele me isolou dos amigos, me fez duvidar de mim mesma. Superei noites inteiras chorando, pintando para não enlouquecer, enquanto ele gastava nosso dinheiro em festas. E agora isso. Lágrimas de frustração escorriam, borrando a tinta fresca na tela. E Marcelo a abraçou forte, sentindo sua vulnerabilidade como uma faca no peito. Você superou o inferno sozinha e agora não está mais. Vamos enfrentá-lo juntos. Meu advogado pode usar isso para desmascará-lo de vez. O dilema moral pesava em Marcelo. Revelar seu investimento secreto na lojinha poderia ajudar a provar que Eduardo não tinha direito a nada. Mas, e se ela visse como interferência? Ele optou por mais uma camada de verdade, sussurrando enquanto limpava as lágrimas dela. A mais. Quando injetei dinheiro na lojinha anos atrás, foi porque soube que Eduardo estava circulando por aí, cortejando você. Eu temi que ele a machucasse, mas não queria interferir diretamente. Foi um erro não contar antes? Fabiola se afastou ligeiramente, processando, os olhos cheios de emoção complexa. Gratidão, confusão, um toque de mágoa. Você me protegeu de longe? Isso é romântico e louco ao mesmo tempo. Mas por que arriscar tanto? Eu poderia ter escolhido errado de qualquer jeito. Marcelo pegou suas mãos sujas de tinta, beijando-as gentilmente, um gesto romântico que derretia barreiras. Porque te amar me faz fazer loucuras, e ver você agora, forte apesar de tudo, me faz querer ser melhor. Ela sorriu através das lágrimas, puxando-o para um beijo profundo, passionate, ali no ateliê, ignorando olhares curiosos, um momento de conexão que os unia mais, mas que também expunha vulnerabilidades.
A tarde trouxe uma reviravolta inesperada. Enquanto saíam do ateliê, o telefone de Fabíola tocou. Era Eduardo com voz falsamente doce. Querida, ouvi que você achou um ricaço para bancar. Vamos conversar? Eu tenho documentos que provam que o Lucas precisa do pai. O pânico a invadiu, mas Marcelo, ouvindo, pegou o telefone. Aqui é Marcelo. Deixe ela em paz ou vai se arrepender. Eduardo riu do outro lado. Ah, o herói da infância. Eu sei do seu investimento secreto. Chantagem é jogo de dois. A ligação caiu, deixando um silêncio pesado. Fabíola, tremendo, confessou um fato novo. Durante o casamento, Eduardo me forçou a assinar papéis estranhos, dizendo que era pro negócio. E se ele usar isso contra nós? Marcelo, com raiva protetora, prometeu. Vamos ao advogado agora. Isso acaba hoje. Mas internamente, ele se questionava. E se seu segredo do passado, uma decisão de não voltar mais cedo por medo de rejeição, fosse usado como arma? Eles dirigiram para o escritório do Dr. Ramos em tensão, Lucas dormindo no banco de trás como um farol de inocência. O que viria a seguir não era só uma batalha legal, mas um teste de confiança que poderia fortalecer ou quebrar o amor renascido, com surpresas do destino à espreita. O escritório do Dr. Ramos ecoava com o som de papéis sendo folheados e teclas de computador clicando, um ambiente que contrastava com a turbulência emocional que Fabíola e Marcelo carregavam ao entrar. O advogado, com sua gravata impecável e uma xícara de café fumegante na mão, os recebeu com um aceno sério, mas reconfortante. Sentem-se, por favor. Pelo que Marcelo me adiantou por telefone, a situação com o ex-marido dela escalou. Vamos dissecar isso. Fabíola, com Lucas no colo, balançando uma chupeta nova, um presente improvisado de Marcelo para acalmá-lo durante a viagem, sentou-se ao lado dele, sua mão buscando a dele por instinto. Um toque que transmitia mais que palavras. Confiança misturada a medo. Marcelo apertou de volta, sussurrando em seu ouvido. Estamos juntos nisso. Lembra da nossa promessa antiga? Nada nos separa agora. Ela sorriu fracamente, mas seus olhos traíam a ansiedade. E para aliviar, ele fez uma careta discreta para Lucas, cruzando os olhos rapidamente, o que fez o bebê soltar um gritinho de deleite. O Dr. Ramos ergueu uma sobrancelha, rindo baixinho. Vejo que o humor é a arma secreta de vocês. Bom, vamos precisar dela hoje. Enquanto o advogado revisava os documentos, incluindo os papéis suspeitos que Eduardo a forçara a assinar durante o casamento, que Fabíola trouxera em uma pasta velha, novos fatos emergiam como peças de um quebra-cabeça sombrio. Esses contratos são fraudulentos em essência, explicou o Dr. Ramos, apontando cláusulas ocultas. Ele a manipulou para transferir direitos sobre bens que nem existiam na época, provavelmente para encobrir dívidas pessoais. E com o histórico dele, que o detetive descobriu, fraudes em empréstimos, um filho abandonado que ele nunca assumiu, e agora ameaças de custódia. Podemos pedir uma investigação policial, mas há um risco. Se ele tiver aliados, como um advogado corrupto, isso pode se arrastar. Fabíola sentiu um nó na garganta, recordando noites em que Eduardo a isolava em casa, criticando suas pinturas como hobbies inúteis, enquanto gastava o dinheiro dela em apostas online. Eu superei aquilo me convencendo de que era temporário, focando no bebê crescendo na barriga. Mas agora, saber que ele planejava isso o tempo todo, me sinto uma idiota. Marcelo, com o coração doendo por ela, beijou sua têmpora gentilmente, um gesto romântico que a ancorava. Você não é idiota, é sobrevivente. E olha o que construiu, um filho incrível e uma força que me inspira todo dia. Para quebrar o peso da reunião, um momento engraçado surgiu quando Lucas, entediado, agarrou a gravata do advogado e puxou com força, quase derrubando a xícara de café. Ei, pequeno terrorista, quer me deixar sem ar? Brincou o Dr. Ramos, fingindo sufocar enquanto Marcelo ria e resgatava a gravata.
Desculpe, doutor, ele herdou o lado travesso da mãe. Lembra, Fabiola, quando você acidentalmente derrubou tinta na mochila daqueles valentões na escola? Ela gargalhou, cobrindo o rosto. Foi vingança justa, e você me ajudou a fugir, correndo como loucos pela quadra. O riso coletivo aliviou a tensão, transformando o escritório em um espaço mais humano, onde até o advogado compartilhou uma anedota própria sobre um cliente que trouxera um papagaio para uma audiência. Mas por trás do humor, o flerte entre Marcelo e Fabiola fervilhava. Olhares trocados por cima da mesa, um pé roçando o dela debaixo da cadeira, sussurros como "Você fica ainda mais linda quando ri assim", que a faziam corar e retribuir com um "E você, meu herói cafona, me faz querer te beijar aqui mesmo". A reunião ganhou profundidade quando o Dr. Ramos sugeriu uma estratégia ousada: confrontar Eduardo diretamente em uma mediação supervisionada, usando as evidências para forçá-lo a desistir. Mas precisamos de mais provas. Marcelo, seu investimento anônimo na lojinha pode ser chave. Prova que os bens eram protegidos, não dele. Marcelo assentiu, mas internamente lutava com um dilema moral novo. Revelar que, anos atrás, ele havia recusado uma oportunidade de voltar à cidade mais cedo, após seu primeiro sucesso, por medo de que Fabiola o visse como um estranho rico, em vez do garoto que ela amara. E se isso a machucar? Ela pensaria que eu a abandonei de propósito, ponderava ele em silêncio. Fabiola, sentindo sua hesitação, apertou sua mão mais forte. "O que foi? Você parece distante de novo." Ele sorriu, disfarçando. "Só planejando nosso próximo encontro. Que tal um piquenique amanhã, só nós três, para celebrar pequenas vitórias?" Ela se iluminou, inclinando-se para um beijo rápido nos lábios, ignorando o advogado que fingia olhar para o lado. "Adoro a ideia. Você me faz sonhar de novo, Marcelo." Saindo do escritório, o destino trouxe uma aliança inesperada. No saguão, eles esbarraram em uma antiga amiga de Fabiola da escola, Clara, agora uma investigadora social que trabalhava com casos de custódia. Fabiola, meu Deus, quanto tempo! Ouvi sobre o Eduardo. A cidade é pequena, né? Se precisar de depoimentos sobre como ele te tratava, eu vi coisas na época que posso atestar. Fabiola, emocionada, abraçou a amiga, lágrimas de gratidão misturando-se a alívio. "Clara, você não imagina o quanto isso significa. Eu me isolei tanto durante o casamento." Clara, com um sorriso empático, trocou cartões com o Dr. Ramos, prometendo documentos que detalhavam incidentes de negligência de Eduardo com o filho abandonado em outra cidade. Um fato novo que fortalecia o caso. Marcelo observava, orgulhoso da rede de apoio se formando ao redor dela, e puxou Fabiola para o lado. "Veja, o universo conspira a nosso favor. Você superou o isolamento e agora tem aliados." Ela o beijou apaixonadamente ali, mesmo um momento romântico intenso, que os transeuntes ignoravam, mas que os unia como nunca. Porém, ao voltarem para o hotel, uma reviravolta abalou as fundações. O telefone de Marcelo tocou com uma mensagem de voz anônima, provavelmente de Eduardo ou um comparsa. "Você acha que pode roubar minha família? Eu sei do seu passado milionário. Como você deixou a cidade sem olhar para trás, mesmo sabendo que ela precisava de você. Conte a ela, ou eu conto." O coração de Marcelo parou. O segredo de sua hesitação anos atrás agora era uma arma nas mãos erradas. Ele deletou a mensagem, mas o peso o consumia. E se isso destruir tudo? Questionava-se enquanto Fabiola, alheia, planejava o piquenique com empolgação. A noite caiu com promessas de romance, mas o amanhecer traria confrontos que testariam se o amor poderia superar traições reveladas e alianças frágeis. A manhã seguinte, ao confronto velado com a mensagem anônima, trouxe uma calmaria falsa ao hotel, onde o sol filtrava pelas janelas como um convite para o piquenique que Marcelo havia prometido.
Fabíola, animada apesar das preocupações, preparava uma cesta improvisada com frutas, sanduíches e um cobertor macio que encontrara no armário da suíte. Um gesto simples que a fazia se sentir como em dias normais, longe das sombras de Eduardo. Lucas, jamais agitado aos 8 meses, engatinhava pelo tapete, pegando migalhas imaginárias e rindo para si mesmo. "Olha só o explorador, ele vai nos guiar para o melhor spot no parque", brincou. Marcelo, ajoelhando-se para fazer cócegas na barriguinha do bebê, o que resultou em uma cascata de gargalhadas que ecoou pelo quarto. Fabíola observava da cozinha, o coração aquecido pela cena doméstica que nunca tivera no casamento fracassado. "Você é natural nisso, Marcelo." Eduardo mal olhava para o Lucas quando nascia. "Mas você parece que nasceu para ser pai." Ele ergueu o olhar, um brilho romântico nos olhos, e se aproximou dela, envolvendo sua cintura com os braços. "Talvez eu nasci para ser o seu e do Lucas, se você permitir." O beijo que se seguiu foi lento, profundo, cheio de um fogo contido que os fazia esquecer o mundo por segundos. Até Lucas bater palmas como se aplaudisse o espetáculo, arrancando risos deles. "Nosso fã número 1. Mas cuidado, ou ele vira cupido profissional", zombou Fabíola, corando enquanto ajustava o cabelo. No parque escolhido, um recanto verdejante, à beira de um riacho murmurante, longe das multidões, eles estenderam o cobertor sob uma árvore centenária, cujos galhos formavam um dossel natural. Marcelo havia trazido surpresas, um vinho leve sem álcool para ela, biscoitos caseiros que pedira ao hotel e até um pequeno cavalete portátil com tintas, sabendo que pintar a relaxava. "Para você capturar esse momento, nós, o riacho, a paz que merecemos." Fabíola, tocada, começou a esboçar traços suaves na tela, misturando azuis e verdes enquanto contava uma história nova de sua superação. Como após o parto solitário, aprendera a costurar, roupas para bebês vendendo online, transformando retalhos em peças únicas que a ajudaram a pagar contas nos piores meses. Era terapêutico, sabe? Cada ponto era uma vitória contra o desespero. Eu chorava sobre o tecido, mas no final via beleza no caos. Marcelo ouvia, admirado, traçando padrões na grama com os dedos. "Você é uma artista da vida, Fabíola. Eu superei a pobreza inventando apps, mas você criou vida e arte do nada. Isso é mágico." Ele se inclinou, beijando sua mão suja de tinta. Um gesto paquerador que a fez rir e retribuir com um selinho rápido. "E você me faz sentir como uma musa de novo. Lembra quando eu te desenhava em segredo na escola? Aqueles rabiscos horríveis que você fingia adorar." O humor veio em ondas leves, como quando Lucas tentou engatinhar para o riacho e Marcelo o pegou no ar como um super-herói, fingindo voar com ele nos braços. "Socorro! O bebê voador ataca! Quem vai salvar o piquenique?" Fabíola fingiu pânico, jogando uma uva nele. "Meu herói. Desajeitado. Mas olha, você derrubou o sanduíche na grama." Eles riram até doer a barriga, rolando no cobertor em uma bagunça alegre, com Lucas no meio como o rei da diversão. Mas por baixo da alegria, o peso da mensagem anônima corroía Marcelo. Ele decidiu revelar mais uma camada de seu dilema moral, escolhendo o momento de vulnerabilidade para se abrir. "Fabíola, há algo que eu preciso contar. Anos atrás, após meu primeiro grande sucesso, eu tive chance de voltar para a cidade. Mas hesitei. Temi que você me visse como um estranho, não o garoto que te amava. Foi covardia, e agora Eduardo usa isso contra mim, ameaçando contar." Ela parou de pintar, os olhos arregalados em uma mistura de dor e compreensão. "Você poderia ter voltado? Eu esperei tanto, sofrendo sozinha após a morte dos meus pais. Mas entendo o medo. Eu também hesitei em pedir ajuda quando Eduardo piorou. Lágrimas escorriam, mas ela o abraçou sussurrando: "Superação é perdoar, Marcelo. Vamos superar isso juntos." O beijo
que se seguiu foi intenso, cheio de perdão e paixão. Seus corpos próximos no cobertor, o mundo ao redor desaparecendo em um momento romântico que selava alianças profundas. A tranquilidade foi interrompida por uma ligação do Dr. Ramos. Boas notícias! Clara trouxe depoimentos explosivos sobre o filho abandonado de Eduardo. Ele o deixou com a mãe sem apoio e há registros de negligência. Com isso, mais as fraudes, podemos forçar uma desistência na mediação amanhã. Fabiola sentiu um alívio avassalador, mas Marcelo, ainda abalado pela ameaça, propôs: vamos usar meu investimento secreto como isca. Se ele morder, provamos a chantagem. O advogado concordou, marcando a mediação para o dia seguinte em um fórum neutro. Mas uma reviravolta nova surgiu quando Clara ligou em seguida, revelando um fato surpreendente. Descobri que Eduardo tem uma dívida enorme com credores perigosos. Ele está desesperado pelo dinheiro que acha que Fabiola tem, mas na verdade planeja fugir após extorquí-la. Eu tenho contatos na polícia, podemos envolvê-los. Fabiola, processando, sentiu raiva renovada. Ele me usou como escudo pro tempo todo. Eu superei abusos, mas isso é imperdoável. Marcelo a confortou, mas internamente questionava. E se a mediação virasse uma armadilha? O piquenique terminou com eles assistindo o pôr do sol. Lucas dormindo no colo de Marcelo, um retrato de família improvisada. Amanhã enfrentamos o dragão, murmurou ele, beijando a testa dela. E saímos mais fortes. Mas enquanto voltavam, uma mensagem nova chegou. Mediação amanhã, eu estarei lá com surpresas. Seu segredo morre comigo, ou com ela. O coração de Marcelo acelerou. O confronto se aproximava, testando-se alianças inesperadas, e corações em conflito poderiam prevalecer sobre tempestades do passado. O dia da mediação amanheceu com nuvens pesadas pairando sobre a cidade, como se o céu pressentisse a batalha que se aproximava no fórum neutro escolhido. Um prédio antigo de tijolos, vermelhos, com salas de reunião que cheiravam a café velho e papéis amarelados. Fabiola acordou cedo, o coração batendo como um tambor de guerra, embalando Lucas que mamava tranquilamente, alheio ao turbilhão. Marcelo, já vestido em um terno casual que o fazia parecer acessível, mas autoritário, preparava um chá calmante na suíte do hotel, seus movimentos precisos escondendo a ansiedade que o consumia desde a mensagem ameaçadora. Pronto pro grande dia? Vamos acabar com isso e começar nossa vida. De verdade, disse ele, entregando a xícara para ela com um sorriso encorajador. Mas seus olhos traíam o peso do segredo ainda não totalmente revelado. Fabiola tomou um gole, sentindo o calor descer pela garganta, e tocou o rosto dele com ternura. Com você ao meu lado eu enfrento qualquer coisa, mas promete que não tem mais surpresas? Ele hesitou por um milésimo, mas assentiu, puxando-a para um abraço apertado. Prometo lutar por nós. O beijo que veio em seguida foi urgente, cheio de um romantismo desesperado, como se selassem um pacto contra o mundo, até Lucas interromper com um choramingo faminto, fazendo-os rir nervosamente. Nosso cronômetro vivo. Ele sabe quando parar o show, brincou Marcelo, pegando o bebê no colo e fazendo uma dancinha boba, balançando-o como um aviãozinho, o que arrancou gargalhadas do pequeno e aliviou o ar tenso. No carro, a caminho do fórum, com Clara os acompanhando como testemunha, uma mulher de cabelos curtos e óculos estilosos, exalando confiança de anos lidando com casos sociais, eles revisavam a estratégia. Eu trago os depoimentos sobre o filho abandonado dele em outra cidade. Ele o deixou aos 3 anos, sem visitas ou pensão, enquanto a mãe lutava sozinha. Isso prova negligência crônica, explicou Clara, folheando pastas no banco de trás. Fabiola, ouvindo, sentiu uma pontada de empatia pela outra mulher, misturada à raiva por Eduardos padrões destrutivos. Eu superei o isolamento que ele me impôs, reconstruindo minha vida, pedaço por pedaço, vendendo artesanatos online e pintando nas madrugadas.
Mas saber que ele fez isso com outra família me faz querer justiça não só por mim. Marcelo, dirigindo com uma mão no volante e a outra na dela, apertou com força. Justiça virá. E depois, quem sabe, uma viagem para longe daqui, só nós três, pintando novos horizontes. O flerte sutil em sua voz a fez sorrir, imaginando praias e pores do sol, e ela retribuiu com um: só se você prometer dançar na areia, como faz com o Lucas, piscando de forma paqueradora que o deixou corado. Chegando ao fórum, o Dr. Ramos os esperava na entrada com sua pasta de couro e um ar profissional. Eduardo já estava lá, sentado em uma sala de mediação com paredes beges e uma mesa longa no centro, ladeado por um advogado magro de terno barato. Ele parecia mais velho do que Fabiola lembrava. Cabelos grisalhos desgrenhados, olhos fundos de noites mal dormidas, vestindo uma camisa amassada que cheirava a cigarro. Ao vê-los entrar, ele sorriu com sarcasmo. Olha só, a família perfeita e o milionário Salvador. Ouvi que você tem segredos, hein? Como deixar a cidade sem olhar para trás quando ela mais precisava? As palavras atingiram Marcelo como uma flechada, e Fabiola franziu a testa confusa. Do que ele está falando? O mediador, uma mulher de meia idade com voz neutra, interveio. Vamos manter o foco. Estamos aqui pela custódia e as demandas financeiras. Mas Eduardo, sentindo o cheiro de sangue, continuou. Pergunte a ele. Por que não voltou anos atrás, quando soube da morte dos seus pais? Ele podia ter ajudado, mas preferiu construir império sozinho. A reviravolta explodiu como uma bomba. Marcelo, pálido, confessou o resto de seu dilema moral ali mesmo, para não deixar Eduardo controlar a narrativa. Sim, eu hesitei em voltar mais cedo. Após meu primeiro app de sucesso, eu temi que você me rejeitasse, Fabiola, que visse um estranho rico, não o garoto da feira. Foi egoísmo, covardia. Mas eu injetei dinheiro na lojinha anonimamente para ajudar de longe e orei todo dia por uma segunda chance. Lágrimas escorriam pelo rosto dele, vulnerável como nunca, e Fabiola sentiu um misto de dor e amor profundo. Você sofreu sozinho por isso? Eu teria te recebido de braços abertos, Marcelo. Superei perdas sozinha, mas agora entendo. O medo nos paralisa. Ela se levantou, ignorando o protocolo, e o abraçou forte na frente de todos, um momento emocional que silenciou a sala. Eduardo riu debochado. Que drama! Mas eu tenho direitos sobre o Lucas e o dinheiro. Foi então que o Dr. Ramos contra-atacou, revelando fatos novos. Não, você não tem. Aqui estão provas de suas fraudes, dívidas com credores que você planejava pagar extorquindo Fabiola, e o depoimento de Clara sobre seu filho abandonado. Você o deixou sem suporte, com registros policiais de negligência. A polícia já foi notificada. Isso é crime. Eduardo empalideceu, seu advogado gaguejando objeções, mas o mediador chamou uma pausa, recomendando desistência. Para aliviar o caos emocional, um momento inesperado de humor surgiu quando Lucas, no carrinho ao lado, derrubou uma garrafa d'água na mesa, molhando os papéis de Eduardo. Ops, o bebê justiceiro ataca de novo, brincou Clara, rindo enquanto limpava, e até o mediador sorriu. Marcelo, recuperando o fôlego, piscou para Fabiola. Ele herdou sua pontaria com tinta. O riso nervoso que se seguiu quebrou o gelo, mas o romantismo renasceu quando ela sussurrou em seu ouvido. Perdoo você. Marcelo, vamos superar isso e construir algo real. Ele a beijou na testa, um gesto terno que prometia eternidade. A mediação terminou com Eduardo assinando uma renúncia à custódia e direitos financeiros, sob ameaça de prisão, fugindo da sala como um rato acuado. Mas enquanto celebravam no corredor, uma ligação do detetive trouxe uma torção final. Eduardo não agia sozinho. Há um credor perigoso atrás dele que pode vir atrás de vocês por vingança. O alívio virou tensão, e Fabiola apertou a mão de Marcelo. Não acaba nunca? Ele, determinado, respondeu. Acaba sim. Vamos para um lugar seguro. Minha mansão, longe daqui.
O dia de vitórias misturadas às sombras preparava o terreno para um desfecho que mudaria tudo, com o amor testado até o limite. A viagem para a mansão de Marcelo, uma propriedade isolada nas colinas verdejantes a horas da cidade, foi marcada por um silêncio reflexivo, quebrado apenas pelo ronronar suave do motor do carro e os balbucios contentes de Lucas no banco de trás. Fabiola olhava pela janela, as árvores passando como borrões de esperança renovada, mas sua mente girava em torno da ameaça do credor de Eduardo. Um homem sombrio chamado Victor, segundo o detetive, conhecido por táticas intimidatórias e conexões obscuras. E se ele nos encontrar? Eu superei abandonos e perdas, mas colocar o Lucas em risco... Não aguento mais fugir, murmurou ela, a voz embargada por um medo que a corroía desde a infância, quando via os pais lutando para manter o comércio afloat. Marcelo, com uma mão no volante e a outra entrelaçando os dedos dela, apertou com gentileza, seus olhos fixos na estrada, mas o coração ancorado nela. Não estamos fugindo, estamos nos protegendo. Minha mansão tem segurança de ponta. Câmeras, guardas, tudo. E o Dr. Ramos já alertou a polícia. Vamos transformar isso em nosso refúgio, onde você pinta, eu trabalho, e o Lucas cresce sem sombras. Ele virou o rosto por um segundo, plantando um beijo leve na mão dela. Um gesto romântico que enviava calafrios de conforto por sua espinha. Além disso, imagine piqueniques no jardim todo dia, sem interrupções de ex-maridos malucos. Fabiola riu baixinho, imaginando a cena, e retribuiu com um só se você prometer cozinhar aquelas panquecas desastrosas de novo, as que viram arte abstrata no prato. Chegando à mansão, uma construção moderna de vidro e pedra, com jardins floridos e uma vista panorâmica para um lago sereno, Fabiola sentiu um assombro misturado à gratidão. Isso é... incrível, como um sonho que eu pintaria, mas nunca imaginei viver. Marcelo a guiou para dentro, carregando Lucas, que agora explorava tudo com olhinhos curiosos, tocando as paredes como se fossem telas em branco. Ele mostrou o quarto dela, amplo com uma varanda privativa e um ateliê improvisado que havia mandado preparar durante a viagem. Telas, pincéis e tintas de qualidade profissional esperando por ela. Para você criar sem limites. E olha, até um berço novo pro Lucas, com um mobile de estrelas que eu mesmo montei. Bom, tentei, ficou um pouco torto. Fabiola gargalhou ao ver o mobile pendurado de lado como uma constelação bêbada. Você, o gênio da tecnologia derrotado por um brinquedo, isso é hilário. Mas sério, Marcelo, isso significa o mundo. Ela o puxou para um abraço, seus corpos se moldando perfeitamente, e o beijo que se seguiu foi passionate, cheio de anos de saudade culminando em um fogo que os consumia. Eu te amo mais que nunca, sussurrou ela contra seus lábios, o ar carregado de um romantismo que prometia noites eternas de cumplicidade. Mas a paz durou pouco. Naquela noite, enquanto jantavam uma refeição simples que Marcelo cozinhara, salada fresca com frango grelhado, rindo de como ele queimara as bordas para dar um toque crocante. O telefone tocou com uma ligação do detetive. Victor está na cola. Ele descobriu o endereço da mansão através de contatos de Eduardo. Pode vir atrás de vocês esta noite, não por dinheiro, mas por vingança, já que Eduardo fugiu deixando dívidas penduradas. O pânico invadiu Fabiola, que embalou Lucas mais apertado, lembrando noites em que Eduardo a ameaçava por capricho, forçando-a a esconder medos atrás de sorrisos forçados. Não posso deixar isso acontecer de novo. Eu superei o abuso dele, reconstruindo minha autoestima, peça por peça. Mas isso é demais. Marcelo, com uma determinação feroz, ativou o sistema de segurança e chamou reforços policiais. Fique com o Lucas no quarto seguro. Eu cuido disso. Mas Fabiola, mostrando a força que a definia, negou. Não, enfrentamos juntos, como na escola, quando eu te defendi daqueles valentões.
A reviravolta veio como um raio na escuridão. Horas depois, luzes de faróis cortaram a noite, e Victor apareceu no portão. Um homem robusto de casaco escuro, flanqueado por 2 capangas. Mas em vez de confronto violento, Marcelo os recebeu no jardim iluminado, com policiais escondidos nas sombras. "O que você quer? Eduardo é o devedor, não nós", gritou Marcelo, a voz firme apesar do coração acelerado. Victor riu, mas sua risada falhou ao revelar um fato chocante. "Eu sou o irmão mais velho de Eduardo. Ele me usou como álibi para suas fraudes, mas você é o garoto que eu vi catando lixo na feira anos atrás. Eu ajudei sua mãe uma vez, dando comida quando ela limpava minha casa. E agora você é rico? Ironia do destino." O plot twist surpreendente congelou todos. Victor não era um vilão sem rosto, mas alguém do passado de Marcelo, que havia mostrado bondade em tempos de miséria. Marcelo, atônito, recordou flashes. Uma sopa quente em uma noite fria, oferecida por um homem que ele mal conhecia. "Você me ajudou quando ninguém mais via. Por que vir atrás de nós agora?" Victor, baixando a guarda, confessou. "Eduardo me manipulou, dizendo que Fabiola roubou o dinheiro dele. Mas vendo vocês, eu errei. Superei minha própria pobreza virando cobrador. Mas isso me tornou amargo. Talvez seja a hora de parar." O dilema moral culminou. Ali, sob as estrelas, Marcelo poderia pressionar pela prisão, mas em vez disso, ofereceu uma saída. "Deixe isso para trás. Eu pago as dívidas de Eduardo se você testemunhar contra ele na polícia. E quem sabe, ajudo você a recomeçar, como você me ajudou um dia." Victor, tocado pela empatia inesperada, assentiu, lágrimas nos olhos pela primeira vez em anos. "Você superou o inferno e ainda oferece misericórdia? Isso muda tudo." Os capangas recuaram e a polícia os escoltou pacificamente, transformando uma ameaça em aliança. Fabiola, assistindo da janela com Lucas, sentiu um alívio profundo, correndo para abraçar Marcelo quando tudo acabou. "Você transformou o ódio em esperança. Isso é superação verdadeira." Meses depois, a vida floresceu. Fabiola abriu uma galeria online com suas pinturas inspiradas na jornada deles, vendendo peças que contavam histórias de resiliência e amor. Marcelo adotou Lucas legalmente, tornando-se o pai que o bebê merecia, ensinando-o a catar tesouros em brincadeiras no jardim. Eles se casaram em uma cerimônia íntima à beira do lago, com Clara e o Dr. Ramos como padrinhos, e até Victor, agora em um emprego honesto graças à ajuda de Marcelo, como convidado surpresa. Sob votos trocados com lágrimas e risos. "Eu te amo desde a feira e para sempre", disse ele. "Você me tornou digna de sonhos reais", respondeu ela. Selaram um futuro sem sombras. Lucas, caminhando seus primeiros passos na grama, simbolizava o novo começo, um gancho de esperança que ecoava. O amor, quando nutrido pela superação, muda tudo para sempre. E assim, em uma vida tecida de reviravoltas e corações unidos, eles viveram não só felizes, mas transformados.